Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. É sempre um prazer estar com vocês aqui nessas noites de quinta-feira. Semanalmente estamos aqui, então dando recados aí para quem está chegando hoje, comentou que eu vi que não é só a Eni, tem mais gente que, pelo visto, é a primeira vez que participa por aqui. Primeiramente, digo que é uma satisfação muito grande receber, né, novos alunos, alunos que já são do curso, mas não conseguiam participar das aulas ao vivo. Itumbiara, Goiás, muito obrigado, né, por se identificar aí de onde fala. Pessoal, então, só alguns, muito breve, né, para não pararmos o andamento aí, mas algumas considerações e alguns lembretes também, talvez para alguém que já esteja aqui, né? Mas falando então da dinâmica das nossas aulas ao vivo, que acontecem semanalmente, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, né? Então a gente tem uma sequência aí de conteúdos que a gente vai abordando uma disciplina por vez, né? No momento, como está na tela, aí estamos em indexação e resumos em unidade de informação, que está no nosso quarto e último encontro. Então, na semana que vem, começamos a discutir outras disciplinas. Muitas vezes pode acontecer dessas disciplinas que estão discutidas aqui, não seja que você está cursando no momento, né, por causa aí do período em que você está, da grade, mas a intenção é reunir aqui em um espaço, né, para ampliar as discussões, compartilhar os saberes, tirar as dúvidas, então é um espaço de um encontro mais próximo, ainda que distantes fisicamente, né, mas um contato mais efetivo ao vivo. Então, hoje estamos na nossa última aula dessa disciplina. Se alguém que está chegando não se assuste com o conteúdo, né? Se algum termo parecer estranho, mas todos vocês, né, terão acesso à apostila, né, dos diferentes materiais, das diferentes disciplinas ao longo do curso como um todo. Todos, né, serão abordados. Recados, como sempre, não pode faltar. Pessoal, na semana que vem, na quarta-feira, temos a reunião do nosso grupo de pesquisas, o GEPUI, Grupo de Estudo e Pesquisa em Unidade de Informação. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas, estão todos convidados. O link, né, para o encontro chega da mesma maneira que chegou agora, né? O link da aula ao vivo aqui vai chegar para vocês também o link do GEPUI. Então, na quarta-feira, anotem na agenda, será um prazer ter vocês lá participando, né? Que já é para além dessa nossa aula, né? É um outro foco interdisciplinar, teremos colegas, né, de outros cursos, do curso de arquivologia, a professora do curso de arquivologia também. Então, é uma oportunidade muito rica para ampliar os saberes. Eu sei que tem um pessoal daqui que se faz sempre presente por lá, e é sempre um prazer, e a intenção é que esse número de pessoas aumente, né? Que vocês se engajem aí e participem, porque é sempre um prazer para a gente também. Dito isso, vamos então, né, de fato, a temática da nossa aula, como dizia, da disciplina de indexação e resumo em unidades de informação, que está chegando ao seu último encontro, né, dessa disciplina, depois virá outra, mas vamos lá. Então, o nome da unidade 4, né, se trata de métodos de avaliação da indexação. Manuela Santana compartilhou uma dúvida aqui no chat, deixe-me ver. Eu não estava recebendo os links no e-mail como antes, nem no lixo eletrônico. Estou tentando acompanhar pelo mural de avisos, por isso não participei das últimas aulas, por como não recebi o e-mail e achei que não teria. De fato, teve semana que a gente não teve aula, não lembro se semana passada, creio que semana retrasada, por causa da semana pedagógica. Nós, professores do UniCV, estávamos em formação, né? Mas agora retomamos e que bom, né, que estamos aqui. Então, o link vai chegar dessa mesma maneira que tem chegado. Voltando, então, o tema da quarta e última unidade dessa disciplina, métodos de avaliação da indexação.
Então, como assim, né? Fazendo um breve apanhado aí da jornada que tivemos durante essa disciplina, o que então a indexação, né, trabalha de fato, né? Formas de representar um documento. Meu livrinho já vai até ficar desgastado aqui, né? Mas como assim representar? Pegar um material como esse e representá-lo por meio de alguns termos, né? Traduzindo de uma maneira muito simplória, por meio de palavras-chave, né, que junto com o processo de catalogação, junto com o processo de classificação, irão facilitar a recuperação dessa informação, né? Então, para além disso também, vimos sobre a elaboração de diferentes tipos de resumos, um resumo descritivo, um resumo informativo, resumo analítico e mais tantas outras formas de resumo como discutimos na aula passada. Outro lembrete, nossas aulas ficam sempre gravadas, então se vocês perderem aulas, né, não puderem assistir ou está chegando agora e quer conferir as nossas aulas, é só procurar o canal do CELA, né, o nosso centro, vou colocar aqui como se escreve, no YouTube, e lá você pode acompanhar, todas as aulas ficam gravadas e disponíveis lá para vocês. Então, retomando, falando de todos esses processos de indexação, claramente também eles precisam, é um processo que precisa ser avaliado, né? Vocês vão ver, e vamos falar mais disso no decorrer do encontro, que a profissão do bibliotecário, né, em diferentes disciplinas que a gente cursa, né, tem muito disso. Primeiro um planejamento, depois, né, a execução das atividades, né, diferentes elas quais sejam, e por fim uma avaliação, né, uma métrica para verificarmos de que maneira podemos melhorar esses processos e tudo mais. Então, vamos seguindo aqui, né? Os objetivos de aprendizagem que tivemos aí, então, isso já vem no plano de ensino de vocês, vocês encontram no material também, sobre o que vai ser abordado, né, na disciplina, o que veio sendo abordado, que de agora já vai se encaminhando para a parte final. Planejamento da indexação. Então, vamos lá acompanhar ali na leitura. O planejamento da indexação começa com a definição clara dos objetivos organizacionais e das necessidades dos usuários. Entender as demandas específicas de informação ajuda a determinar as categorias e os termos mais relevantes para o público-alvo. Além disso, é crucial estabelecer políticas e diretrizes que orientem os indexadores na tomada de decisão consistente. Gente, levem isso para vocês, né? Amanhã ou depois vocês são profissionais bibliotecários formados, alguns aqui já atuam em biblioteca, outros vão ter suas primeiras experiências, daqui a pouco estão fazendo estágios, né, em unidades de informação também. Então, tenham isso sempre em mente, comecem sempre a observar isso. A questão do planejamento e da política, né? Como assim política? Já já a gente discute especificamente isso, mas dando um spoiler, uma série de medidas, né? Como aquele órgão, como aquela unidade funciona. E isso você vai encontrar em diferentes momentos do curso, isso vai vir à tona. Então, nós estamos aqui falando da indexação, né? Então, tem que ter uma política de indexação. Bem, como que a nossa unidade de informação aqui vai indexar, né, determinadas maneiras? Vai ser adotado um tesauro, né? Qual linguagem controlada a gente vai adotar? Se a gente for, né, para pensar em organização do acervo, né, e tudo mais, também precisa ter uma política de formação, de desenvolvimento de coleções e acervo. Tá, qual que é a minha política? Eu recebo doações aqui na minha unidade de informação? Recebo. Mas todas as doações, todo o material que as pessoas doarem, eu vou aceitar? Não. Então, qual que eu vou aceitar e qual que eu não vou? Isso vai estar escrito onde? Lá na política do desenvolvimento de coleções, né? Desbaste e descartes, né? Tem
10 exemplares do mesmo livro na estante, faz 3 anos que ninguém consulta, um livro que não é mais consultado. Tem necessidade de eu manter todos esses livros na estante, né? Ou eu posso fazer um desbaste, coisas em péssimo estado de conservação, precisa ser feito um descarte. Onde eu vou encontrar todas essas informações? Na política da instituição. Né? Então, por isso que eu digo que é sempre importante já ter isso em mente, que vocês vão se encontrar com essas coisas comuns. Vai falar de indexação, precisa de o planejamento dessa indexação, a elaboração de uma política. Veja o depoimento ali da Márcia. Eu faço uma triagem rigorosa para doação e dou muita baixa no meu acervo. E é isso mesmo, Márcia. Já já a gente vai falar, né, de alguns tópicos específicos, de algumas leis ali, e a gente volta nesse ponto, né? Importantíssimo. Então, veja ali, o que seria de fato, então, uma política, e mais especificamente, uma política de indexação? Uma política de indexação bem elaborada serve como um guia para os indexadores, definindo critérios e princípios para a escolha de termos, evitando ambiguidades e garantindo a coesão com os objetivos da organização. A política também pode abordar questões como a intraconsistência, ou seja, a variação na indexação pelo mesmo indexador, ou ainda a interconsistência, concordância entre diferentes indexadores. Então, veja bem, vimos lá desde as primeiras aulas que a indexação ela pode ter caráter subjetivo, né? Por exemplo, estamos aqui nós, em quantas pessoas estamos aqui? 14 pessoas. Aí, uma situação hipotética, que todos trabalharíamos na mesma instituição indexando materiais. Olha quantas visões diferentes e tudo mais. Então, o que a gente precisa para eu não indexar de uma forma, a Márcia de outra, a Maiara de outra, a Roseli, a Eni, cada um de uma forma? Nossa indexação não vai ser eficiente. Por quê? Porque vai perder o foco, que justamente padronizar e facilitar o acesso à informação. Então, o que a gente vai precisar, como a Roseli citou ali no chat? De uma política. Então, é para isso que serve a política. A política não apenas para ser como um protocolo. Não é essa a intenção. Ah, existe uma política? Existe. Ah, mas ninguém segue. Então, é a mesma coisa como se não existisse. Mas é existir de fato e ter sempre em mente. Esse é um processo que tem que estar sempre sendo revisitado. E já já a gente vai falar das leis e voltamos nisso também, né? Mas é um processo aqui contínuo, né? A Leísa diz que também é informativo para o trabalhador. Com certeza, estamos aqui lá na nossa unidade de informação fictícia, todos lá fazendo seu trabalho, né, de indexação. Primeiro material que vai chegar para a gente vai falar, opa, mas de onde que eu parto, né, para indexar esse assunto? Quais os termos? Aí a gente vai lá na política. A política vai determinar o que? Olha, use tal vocabulário controlado. Aí a gente vai lá naquele vocabulário e acha os termos para representar aquele material. Então, sim, além de padronizar, além de organizar, além de possibilitar esse acesso à informação, né, a recuperação da informação, que é um dos objetivos principais, também serve, né, como uma informação, como um auxílio para o profissional que estará trabalhando com isso. E agora, isso aqui não está no capítulo. Licença, pessoal, preciso tomar uma água. Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se manifeste aí, por favor. Comentário ali no chat, tranquilo, tudo certo, vamos lá. Cada biblioteca possui suas próprias políticas e procedimentos para representar o conteúdo de documentos. Justamente, é essa mesma a intenção. Por que eu digo isso? Amanhã depois vocês são profissionais, chegou numa instituição que porventura não tenha, qual que é o primeiro passo que vocês têm que fazer? Correr atrás disso. Se inspirar em outras instituições,
com base no que aprendeu e tudo mais. Então, é muito necessário ter isso em mente. Gente, isso aqui que está na tela de vocês agora, as 5 leis da biblioteconomia estabelecidas pelo Ranganathan, ela não está nesse capítulo, nessa disciplina de vocês, ela estava na disciplina de classificação da informação, mas eu quis trazer para a aula, e espero, né, que vocês enxerguem o quanto que isso vai fazer sentido. Então, vejam bem, o Ranganathan, um dos maiores nomes da biblioteconomia do século passado, estabeleceu essas leis, se eu não me engano, na década de 30 do século passado, por volta de 1930, e permanece muito atual. E penso eu que em qualquer disciplina que a gente for cursar aqui dentro do curso de biblioteconomia, a gente pode e deve trazer à tona essas 5 leis da biblioteconomia, né? Então, vamos passá-las todas e depois a gente vê quais as suas ligações, principalmente com a disciplina que estamos discorrendo. Então, vamos lá. Os livros são para serem usados, primeira lei. Segunda, todo leitor tem seu livro, né? Ou a cada leitor, seu livro. A terceira lei, para cada livro, seu leitor, ou vice-versa, né? Quarta lei, poupe o tempo do leitor. E quinta lei, a biblioteca é um organismo em evolução, ou um organismo em crescimento. Vamos lá, gostaria muito da participação de vocês agora, seja pelo chat, se quiser se manifestar pelo microfone, melhor ainda. Mas gostaria que vocês me dissessem ao pelo menos uma dessas leis que vocês veem sentido e que se relaciona, né, com a disciplina que estamos cursando. No que isso, né, se relaciona com o que estamos comentando aqui? Vou ficar no aguardo aí de vocês. Então, por favor, participem. Boa noite, mais uma vez. Eu sou Enivane, e eu trabalho com biblioteca, como auxiliar de biblioteca já há 14 anos. Tem 11 anos que eu estou aqui no SESC e trabalhei 4 anos na UEG. Então, e aí essas leis, como eu trabalho com atendimento, e antes a outra biblioteca que eu trabalhava, ela era universitária, né? E aqui é uma biblioteca que atende a comunidade em geral. Então, o acervo, ele é diferente, né? E aí entra, eu acho assim, que entra a biblioteca, quando fala que é um organismo vivo, é porque aqui mesmo a gente tem, oferece não só os livros, mas contação de história, né? Eventos com poetas, cordel, enfim, um incentivo à leitura, ele se dá em todos os momentos. E a biblioteca, cada vez, ela vai atraindo um público maior para a nossa biblioteca, né? E eu sempre pergunto, quando a pessoa chega aqui a primeira vez, eu sempre dou um jeito de descobrir, porque eu falo que todo mundo gosta de ler. Às vezes a pessoa não descobriu ainda qual é o tipo de assunto, qual é o tipo de leitura que atrai a pessoa. Então, para cada leitor tem um livro. É isso. Exatamente. Muito obrigado, Eli, por compartilhar aí as suas experiências. Já eu comento aqui o que colocaram aqui no chat, mas agradeço aí você compartilhar, porque eu sempre digo aqui, repetidamente nas aulas, né? O quanto a nossa profissão em si pode ser versátil, e quanto ela tem as suas diferenças, ainda que pensarmos só em biblioteca, né, como são diferentes. Você trouxe aí a biblioteca universitária e agora uma biblioteca para um público em geral, né? E quantas necessidades diferentes se encontram aí, né? Mas seguindo aqui, você trouxe, né, o ponto da quinta lei, que é um organismo em crescimento também, e que para cada livro existe o seu leitor, exatamente, né? No chat,
Aqui a Márcia colocou que a biblioteca é um organismo em evolução, e a Leísa colocou o número 4, poupa o tempo do leitor e também do profissional. De acordo com as políticas da unidade, a organização, a forma que cada acervo foi posto ajuda muito para o leitor e para o profissional em manter a ordem e tudo mais. Exatamente, pessoal. Então, se a gente só parar e pensar um pouquinho, tudo que a gente discutiu aqui, e só nessa disciplina de indexação e resumo, né, mais um comentário aqui. Em relação à necessidade e o tempo do usuário, a indexação se torna uma ferramenta para promover o acesso à informação ao conhecimento. Isso mesmo. Como dizia, só no que discutimos aqui, só nessa disciplina, nesses 4 encontros, né, pelo menos eu já consigo relacionar com todas essas leis da biblioteconomia. Veja bem, os livros são para ser usados. Se não houver uma indexação eficaz, o que vai acontecer? Vai dificultar, né, o acesso das pessoas à utilização do livro. Segunda lei, todo leitor tem seu livro. Então, né, como ela falou, pode ser que você não descobriu ainda, mas o leitor chega, né? Se ele ainda não descobriu, nos cabe a auxiliar, né, ele a encontrar esses assuntos. Então, se a gente tiver pelo menos um assunto por meio da indexação, eu já consigo levantar, né, os livros, né? Terceira lei, para cada leitor o seu livro. Então, o livro também tem que atingir a pessoa certa, porque para cada um deles existe um tipo de leitor. Então, é por meio também do processo de indexação que isso vai acontecer, né? Quarta lei, poupe o tempo do leitor. Isso não precisa nem dizer, né, gente? Eu acho assim até meio paradigmático. Hoje a gente tem tantas ferramentas tecnológicas, tantas coisas que facilitam o nosso dia a dia, a gente faz as coisas com tanta rapidez, pensando, né, no processo das bibliotecas propriamente dito, né? Antes eu tinha que ir lá num catálogo de assuntos, abrir aquele imóvel, vasculhar as fichas, encontrei aqui, já estava lá indexado também, e daí ir ao acervo e tudo mais. Hoje eu posso fazer uma pesquisa ali, coisa de segundos, eu já saio com o livro que eu queria. Mas ainda assim, mesmo com todas essas ferramentas, parece que cada vez temos menos tempo disponível. Sempre estamos com pressa e tudo mais. Então, o Ranganatha escreveu isso lá na década de 30, e isso permanece atual até hoje, né? Então, nessa necessidade de poupar o tempo do usuário, né? E, por fim, a biblioteca é um organismo em evolução. Gente, a Márcia compartilhou agora há pouco que ela está frequentemente, né, fazendo triagem das doações de livros que chegam e também havendo que fazer permuta, descarte, desbaste do acervo e tudo mais. Porque é isso. Se a gente, né, vamos aqui fundar a nossa biblioteca da turma aqui do curso, e a gente ganha um monte de verba e um montão de livros e tudo mais. Vai passar alguns anos e muitos desses materiais já vão estar obsoletos. Então, o organismo em evolução, em crescimento, pode ser em vários sentidos, como, né, ser trazido ali na promoção de novas atividades e tudo mais, né? Aquela coisa que biblioteca é exclusivamente um lugar de silêncio, né? Já vai sendo modificado, é um lugar de silêncio? Também, mas não só de silêncio, também é necessário ter atividades, movimentações e tudo mais. Na questão do acervo, e pensar o organismo em evolução também é pensar na necessidade de atualizar essas políticas que a gente está comentando, né? As práticas de indexação serem revistas e tudo mais. Então, não pensem vocês, né, que vão chegar a uma biblioteca, já estabeleceu aqui uma política e um padrão, agora é só manter. Quem trabalha já em biblioteca vai dizer que não é assim, né, muito bem assim que funciona, porque é uma constante necessidade, né, de atualizações e tudo mais. Muitas bibliotecas já disponibilizam seu acervo para os leitores fazem a pesquisa de sua própria casa ou qualquer outro ambiente. Exatamente. Já chego lá na unidade com o meu número de chamada, né? Já pego ali e pronto. Então, são essas facilidades e por isso, né? Temos que estar em constante evolução.
Então, lembre-se, né? Vou procurar fazer sempre esse exercício também de trazer essas leis da biblioteconomia nas diferentes disciplinas, ir cravando relações, porque, particularmente, eu acho, né, que nos ajuda muito a pensar de uma maneira mais global e não só nas disciplinas de uma forma mais isolada. Bem, seguindo ali ainda sobre políticas de indexação. Então, conforme apontado por Carneiro, né, a política de indexação desempenha um papel de orientação na tomada de decisões, considerando elementos importantes como as características e objetivos da organização, os determinantes do tipo de serviço a ser oferecido, a identificação dos usuários para atender suas necessidades de informação e os recursos humanos, materiais e financeiros que delineiam o funcionamento de um sistema de recuperação de informações. Veja bem, pessoal, ao pensar uma política de informação, uma política de indexação, melhor dizendo, ou qualquer outro tipo de política dentro de uma unidade de informação, a citação aqui traz para nós, ela é muito assertiva, no sentido de que a política ela não tem que ser boa pro bibliotecário. Claro que também, né? Mas só para os funcionários da unidade de informação. Pode ser até que possamos unir isso, mas ela tem que ser pensada em quem? No usuário. Né? Pode ver todas aquelas leis, se a gente voltar ali, né? Quantas coisas ali estão sendo voltadas para o usuário. Então, veja aqui na citação novamente, a identificação dos usuários para atender suas necessidades de informação. Então, como a colega relatou ali, antes era uma biblioteca universitária, então eu tinha um tipo de usuário, um perfil de usuário, ainda que fosse de diversos cursos, mas pelo menos um norte, assim, do tipo de usuário que utilizaria. Agora é uma biblioteca para o público mais em geral. Opa, então são outras necessidades de informação. Eu tenho que atender um público infantil, um público juvenil, adulto, idosos, leituras de literatura, fantasia, livros de filosofia e uma leitura mais densa. Então, enfim, tudo isso tem que estar sempre na mente da gente, né? Seja na indexação, na catalogação, no desenvolvimento do acervo, em qualquer momento, mas pensando nos usuários, no público, né? A partir das necessidades deles, aí que pensaremos as nossas políticas, de que forma iremos estabelecer. Em síntese, a indexação na biblioteconomia é mais do que uma prática técnica, é uma estratégia de gestão da informação que permeia todos os aspectos da experiência do usuário na biblioteca. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui? Todas as experiências de qualquer desses tipos de usuários, né, que eu trouxe como exemplo, então, em que sentido todas as experiências? A chegada dele na biblioteca, a busca dele por um assunto ou por um livro específico, o encontrar esse material, recuperar essa informação, né? Fazer a sua leitura e tudo mais, até mesmo quando ele devolver, né, que o livro vai voltar lá para o seu lugar, para a sua devida organização. Então, tudo isso está diretamente ligado ao processo de indexação. Então, se relaciona com muitos aspectos e por isso tão importante. A criação de uma política de indexação eficaz é o ponto de partida para o sucesso desse processo. Essa política não apenas estabelece diretrizes claras para a seleção e descrição dos recursos, mas também define padrões que promovem a consistência e a precisão. Então é isso, gente. Vamos falando desde a outra disciplina aqui de classificação e agora também com uma indexação, né? Ali no chat diz que a indexação em biblioteconomia é um processo muito amplo, com certeza. Está abarcando aí diferentes momentos, diferentes fases do trabalho do bibliotecário. Então, essa política é o ponto de partida, né, como ele diz ali, para o sucesso desse processo.
Por quê? Pense bem nessa padronização. Eu gosto de determinado assunto. Aí eu chego na biblioteca, está indexado um pouco aqui, um pouco lá e tudo mais. Então, vai dificultar de eu encontrar esses materiais. Então, opa, eu gosto de determinado assunto. Aí, mas eu não tenho um autor ou um livro específico. Eu sei que eu gosto desse assunto. Filtro lá por assunto, pronto, aparece lá certinho, né? Tudo que a gente tem disponível sobre aquilo. Então, facilita muito o processo. Está ligado diretamente a essa gama de experiências, tanto do usuário, tanto para quem vai atender, porque vai facilitar também esse processo. Avaliação da indexação. Então, como assim processos de avaliação da indexação? Se a gente está fazendo esse processo na nossa unidade de informação, então é natural que ocorra também esse processo de avaliação. Por quê, gente? Como eu ia dizendo, né? Em várias disciplinas aqui da biblioteconomia, vocês vão ver repetir esses padrões. Primeiramente, o estabelecimento de uma política, né? Como eu já citei. A execução da atividade. Aí a gente pode pensar a execução da indexação, da catalogação, da classificação e tudo mais. E é preciso também os processos de avaliação. Vocês têm, durante o curso aí, não sei, talvez até de repente alguém que esteja aqui já cursou ou esteja cursando, disciplinas de estudo de usuários e estudo métricos. Estudos de usuário e estudos métricos, né? Então, o que seria isso? Né? Os estudos de usuários, o nome já é bem sugestivo, né? Então, qual o perfil do usuário da nossa... ainda não cheguei nessa disciplina. Fiquem tranquilos que a hora de vocês irá chegar. Mas qual o perfil do meu usuário aqui na biblioteca? Qual comunidade eu estou atingindo? E isso vai fazer você pensar não só, eu estou atingindo aqui a maior comunidade adulta, né? Então, que bom, eu preciso pensar em acervo, né? Mas eu preciso pensar também como atingir a juvenil, a infantil e aí tudo mais. Então, estudos métricos são estudos de usuários muito importantes, né? Estudos métricos é muito utilizado no ramo de uma literatura mais científica. Qual que é o impacto desse artigo aqui? Ele foi visto quantas vezes, teve quantas citações e tudo mais. Então, são maneiras de medir, por isso já dizem estudos métricos. Com a indexação, também não é diferente. A gente tem que medir de inúmeros aspectos nessa indexação. Eu elaborei uma política aqui, tá linda, maravilhosa, mas e aí, ela está atingindo os objetivos de fato? Então, agora que a gente entra em diferentes maneiras e aspectos, né, para verificar a qualidade dessa indexação. A avaliação desempenha um papel vital para garantir a qualidade e a relevância contínuas. A análise de métricas, feedback dos usuários e adaptação constante são componentes essenciais do processo. A avaliação não é apenas um fim em si mesma, mas uma ferramenta dinâmica para aprimorar a eficiência da indexação ao longo do tempo. Como estou dizendo, né? Não só esses estudos métricos, mas até uma relação mais próxima com o usuário, né? Sei lá, seja por forma de pesquisas, formulários, por perguntas e tudo mais, mas tendo isso, né? Olha, você está encontrando os livros, está tendo alguma dificuldade, né? Como você acha? Porque se o nosso público-alvo é uma das peças fundamentais, precisamos ver se está atingindo ele. Além de outros estudos métricos, como eu citei, né? Estudos de usuários e outras métricas aí para serem avaliadas. Pessoal, antes que eu me esqueça, vou colocar aqui no chat a lista de presença. É muito importante que você preencha, assine e dê o seu feedback lá para a gente. Então, tá ali no chat. Vou até deixar fixado aqui. Não esqueçam de preencher no decorrer aí da aula, rapidinho.
Então, dando sequência ao que íamos dizendo sobre a avaliação da indexação. Está dando acesso negado. Eita, peraí. Só um pouquinho, gente. Tentem novamente. Eu vou estar abrindo outro link aqui, vai demorar um pouquinho, para ver se esse outro vai dar certo, ok? Enquanto esse outro não carrega, vamos dando sequência. Solicitar acesso. Tá, pessoal, então esqueçam esse link aí por enquanto, e eu, enquanto o outro carrega aqui, já eu mando para vocês, antes do final da aula, né? Ossos do mundo digital. Mas vamos lá, para os métodos de avaliação da indexação. Ao comparar a indexação entre indexadores de mesma instituição ou de instituições diferentes, é essencial controlar cuidadosamente a quantidade de elementos que, de alguma forma, podem influenciar o resultado. Além disso, existem diversos métodos e critérios que podem ser empregados para avaliar a qualidade da indexação em bibliotecas, né? Alguns métodos comuns incluem, a gente vai ver os aspectos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, professor, tenta copiar apenas o Forms. Mas foi o que eu tentei fazer aqui. Mas, enfim, já a gente volta com outro link e ele vai ser mais assertivo. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que é necessário comparar métricas dentro do mesmo padrão de indexação. Então, veja bem, no nosso exemplo lá, a gente está aqui em 15 pessoas indexando. Vamos comparar as nossas indexações. Opa, tivemos aqui 2 materiais, né, de assuntos semelhantes. E quais termos foram utilizados? Para ver se está tendo consistência, inconsistência, se está de acordo com a política e tudo mais. E aqui ele começa a trazer agora alguns, né, dos métodos que incluem esse processo de avaliação. Precisão. Avalia se os termos da indexação aplicados estão corretos em relação ao conteúdo do documento. Uma alta precisão indica uma correspondência adequada aos termos e ao conteúdo, enquanto uma baixa precisão sugere discrepâncias. Então, o que ele está dizendo aqui? Lembre-se lá, mais uma vez relacionando, né? Poupe o tempo do leitor e etc. Essa indexação que eu fiz, eu segui tudo certinho na política, né, e tudo mais. Mas ela está sendo precisa? Na hora da busca, estamos atingindo, né? Por isso, esses estudos, essas estatísticas, pessoal, os sistemas de bibliotecas contam com muitas formas de fazer estatísticas, são importantes para a gente avaliar, né? Quem buscou por esse termo acessou esse material, levou esse material. Então, são todas essas formas de medir, né, essas maneiras de precisão. Revocação. Nossa, professor, o que isso, né, significa? Vamos lá. Mede a capacidade do sistema em recuperar todos os documentos relevantes. Uma alta revocação indica que a indexação abrangeu adequadamente os documentos relacionados, enquanto uma baixa revocação pode indicar termos de indexação insuficientes. Então, pessoal, o que vai dizer aí, como traduzir essa palavra para vocês? Revocação. Lembra, né, que eu sempre digo lá, que é mais do que necessário a gente sempre pensar na recuperação da informação, né? Ou seja, que o usuário consiga acessar aquela informação que está sendo buscada.
Então, revocação aqui vem no sentido de buscar um termo, né? E aqueles assuntos serem revocados, né? A sensibilidade. Então, quanto essa indexação foi eficaz em ficar fazendo que esses termos apareçam recorrentemente nesse processo. Então, se, né, busca por assunto e aquela obra, né, aparece com frequência relacionada conforme ela foi pensada, indexada e tudo mais, é um sinal que está sendo bem tranquilo. Satisfação do usuário. Coleta de feedback dos usuários sobre a eficácia da indexação. Pode incluir pesquisa de satisfação, análise de reclamações e sugestões, entre outros. Então, aquela coisa do feedback que estávamos dizendo, de como participar de processos de verificação junto aos usuários e tudo mais, para medir justamente se esses usuários estão satisfeitos. Olha, está um pouco confuso aqui, estou tentando buscar e não encontro, e tudo mais, está tendo dificuldades, então alguma coisa está errada, né? Seja na forma de criar uma competência em informação, como assim, de treinar esse usuário para usar o sistema. Ele estava com uma dificuldade ali, mas ensinamos aqui como ele pode fazer a busca e agora melhorou. Ok, então não é um problema na indexação e tudo mais, e sim na operabilidade do sistema. Agora, se essas dificuldades são recorrentes e não se resolve com algumas explicações, sinal que essa indexação pode estar fazendo sentido para a gente, mas não para o usuário, né? Além disso, desempenho na recuperação. Observa a experiência do usuário ao realizar buscas e avalia a facilidade e rapidez na localização de informações relevantes. Então, é muito necessário que essa recuperação, não só que ela seja rápida e tudo mais, mas que ela seja relevante. Eu puxei aqui, né, um determinado assunto, aí trouxe aquele monte de materiais, mas nenhum é o que eu precisava, nenhum é que o usuário estava buscando, né? Li que existe uma fórmula para a revocação. E é isso mesmo. Sim, gente, se a gente for pensar nesses estudos de usuários e tudo mais, vocês vão ver lá na frente que é algo bastante complexo, e não no sentido ruim da palavra, mas muito abrangente mesmo. Então, o desempenho na recuperação do quê? Da informação, né? Ele quer dizer que não basta ser um número elevado de obras, mas sim que seja eficaz, que aquelas obras que foram ali levantadas sejam de fato relevantes para o usuário. Consistência interindexador. E aqui a gente vai ter diferentes maneiras de consistência, né? Avalia a uniformidade na aplicação de termos por diferentes indexadores. Garantir que diferentes profissionais apliquem os mesmos termos para o mesmo assunto é crucial para a consistência geral. Então, veja bem, mais uma vez o nosso exemplo lá, se a gente tivesse fechado aqui em 15 pessoas indexando, né, e tudo mais. Então, seria muito necessário que tivéssemos padrões de indexação, né? Tivéssemos formas de linguagem padronizada, e aí que entram os vocabulários controlados, os tesauros, como a gente utilizou lá, mas não eles por si só, a forma como os indexadores estão indexando essas palavras. Além disso, ali vemos consistência interna. Verifica se os mesmos termos de indexação são aplicados de forma consistente em documentos semelhantes. Inconsistência podem prejudicar a precisão da recuperação. Então vamos lá, gente. Eu vou citar aqui um exemplo, né? Já sempre citado, mas enfim, para ficar claro. Um livro de história do Brasil.
Daí, esse livro é lá do período da colonização, da chegada dos portugueses aqui e tudo mais. Daí eu vou e indexo ele como História da América Portuguesa, que de certa maneira, né, está correta. Aí outro colega vai e coloca História do Brasil, o outro coloca História do Brasil Colônia. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo inconsistências. Por quê? Porque vai dificultar a busca, né, nos usuários. Então, é necessário que haja essas medidas de verificação para, de fato, conseguirem fazer uma recuperação eficiente dessa informação e, além do mais, sempre padronizada. Antes disso, tinha outro termo aqui sobre o desempenho e tudo mais. Pessoal, alguma dúvida? Isso, tá tranquilo? Espero que esteja aí fazendo sentido para vocês. Enquanto eu pego o outro link, vou deixar aqui na tela uma atividade, né? Sempre a gente fazia isso de deixar uma atividade aqui no final, muito tranquila, de verdadeiro ou falso. Aí vocês coloquem ali no chat, por escrito mesmo, já coloquem todas de uma vez, depois envie. Sobre o link, sim, eu já vou fazer os ajustes lá. Obrigado aí pela indicação. Então, vou deixar aqui para vocês essa atividade. Julguem aí quais alternativas são verdadeiras ou falsas. Escreva no chat já todas as alternativas de uma vez e depois a gente vai corrigindo em conjunto. Pessoal, coloquei o novo link de chamada aqui. Creio que agora dará certo. Verifiquem aí e me comuniquem, por favor. Nossa, que estranho. E esse é outro link que compartilharam comigo para enviar para vocês.
Pessoal, eu atualizei a permissão aqui, vejam se agora deu certo. Deu? Ah, então tá bom. Deixa eu ir vendo as alternativas de vocês aqui enquanto vocês preenchem. A maioria aqui acertou, né? Então vamos lá, discutindo uma a uma. Julgue as alternativas se são verdadeiras ou falsas. A indexação consiste no processo de representação do conteúdo temático de documentos por meio de termos ou descritores, com o objetivo de facilitar sua recuperação em sistemas de informação. Então, mais do que verdadeira, né? Isso que estamos vendo aí desde o início da disciplina. Pensando ali a segunda, então, o resumo indicativo representa as principais conclusões e resultados do documento, sendo utilizado principalmente quando se deseja substituir a leitura completa do texto. Não, essa alternativa é falsa, né, pessoal? Não tem sentido ali sobre isso o resumo indicativo. Depois, a indexação automática é sempre preferível à indexação humana, pois elimina completamente a necessidade de julgamento intelectual sobre o conteúdo do documento. Falsa também, né? Porque ela não vai eliminar aí essa característica dentro do processo de indexação. Quarta alternativa, a qualidade da indexação influencia diretamente na eficácia da recuperação da informação em catálogos, base de dados e outros sistemas informacionais. Verdadeiro. Então, natural que uma indexação de qualidade vai influenciar na eficiência da recuperação da informação. Isso que estamos dizendo, se for indexada de uma maneira errada, ela não vai cumprir com o objetivo a qual se propôs, né? Quinta alternativa, o resumo crítico é elaborado exclusivamente por software de resumo automático, sem a necessidade de intervenção humana. Isso não é verdade, por mais que tenhamos aí, né, ferramentas hoje em dia que devem nos auxiliar e não substituir no nosso trabalho, sobretudo se tratando de um resumo crítico, né, que exige então toda uma questão de perspectiva, né, da pessoa humana. Gente, as ferramentas digitais estão aí, os milhares de chats da vida e tudo mais. Imagina, não precisa pedir perdão, estamos aqui para aprender. Mas é isso que faz parte, então, da gente utilizar essas ferramentas digitais enquanto ferramentas e não para substituir o nosso trabalho. Tenha sempre isso em mente. Pessoal, então lembrando, o link agora deu certo. Por favor, assinem lá a presença de vocês, se alguém não assinou ainda. Que aula, né? Obrigado, né? A gente fica feliz desses feedbacks e tudo mais. Lembrem-se, então, na quarta-feira que vem, sintam-se todos convidadas a participar do nosso grupo de pesquisa, grupo de estudo. Pessoal, uma oportunidade muito rica, 2 professores conduzindo, colegas de outros cursos, outras perspectivas, tudo englobando a ciência da informação. Então, não percam, é realmente uma oportunidade. Aí, GEPUI, né? Isso mesmo. Grupo de Estudos e Pesquisas em Unidades de Informação. E na quinta-feira, aula normalmente. Então, se empenhe aí, nos vemos 2 vezes na próxima semana. Lembrando que o GEPUI não é
semanal e sim quinzenal. Então, ele vai ter semana que vem, depois só, né, com 15 dias. Faltei a primeira aula, infelizmente, não tem problema, né? Se faça presente na segunda, vai ser um encontro muito rico. Gente, então, por fim, nossas referências bibliográficas ali. Agradeço imensamente o empenho, a participação, o engajamento de todos vocês e espero vocês na próxima semana, na quarta-feira no GEPUI, né? Para quem não puder, até a nossa quinta-feira, então, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Eu que agradeço vocês pelo empenho, pela participação. Uma boa noite, um bom descanso e até o nosso próximo encontro.